E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E na análise de hoje a gente vai falar sobre os resultados, né? Os últimos jogos da seleção brasileira. Tanto a vitória contra a Coreia do Sul por 5-0, tanto quanto a derrota por 3-2 para o Japão. Foram dois jogos ali que deram para testar alguns jogadores, tiveram algumas boas surpresas, mas também algumas falhas, algumas decepções. Então a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes de mais nada, quero agradecer todo o apoio que eu tenho recebido de vocês. Também dizer para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem com os amigos, que vai me ajudar muito nesse início, né? Nesse crescimento. E vamos para o vídeo depois da vinheta. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os dois amistosos da seleção brasileira e o que a gente pode tirar de levantamento, né, desses dois jogos aí. Assim, posso dizer, né, que tivemos muitas boas ações durante os jogos. Foram algumas grandes surpresas até, né, para mim, analisando as partidas, e também algumas grandes decepções, assim, que precisa ser vista até antes da Copa do Mundo para tomar um pouco de cuidado. No caso, acredito que a seleção ela já mostra uma evolução em relação a alguns jogos anteriores desse ciclo, a bagunça que era a seleção em alguns momentos e algumas partidas, o desespero, ele já mostra uma evolução, um desenvolvimento com o Ancelotti. Também uma coisa que eu acho interessante é a ofensividade do Carlo na hora de montar o time. É muito difícil ver um time jogar com dois pontas e dois atacantes, né? Numa formação ali de 4-2-4. E ele vem tentando isso e com jogadores leves. Isso é uma situação que eu gostei bastante nesses dois amistosos. A forma como ele está tentando trazer quatro atacantes ali, dois pontas e dois centroavantes ali. Não centroavantes ofícios, né? Mas centroavantes que saibam jogar com a bola, que saibam trabalhar tecnicamente com a bola. Então, assim, é muito interessante esse trabalho tático do Carlo Ancelotti nesse momento com a seleção brasileira. Porém, né, na parte da decepção, a gente diz aí mais sobre o jogo contra o Japão, né? O jogo de ontem, de terça-feira, que foi um jogo, assim, agridoce, né? Porque o início foi muito bom. O início foi muito bom mesmo para uma seleção que está em formação contra uma seleção que já é formada como o Japão, que já joga bastante tempo junta e que realmente é perigosa. Aquele 2-0 ali no início, no primeiro tempo, foi muito interessante pensando no controle da partida, pensando no desenvolvimento do jogo. Porém, o apagão que teve no segundo tempo é preocupante demais, porque ali você toma 3 gols em um tempo, e é uma situação que realmente em competições maiores você não pode ter essa desatenção, né? Esse apagão não pode acontecer. A gente já tem uma experiência bem forte de 2014 que o apagão custa caro, né, em competições internacionais. É melhor até não lembrar disso. Mas, assim, talvez a maior decepção fica para esse jogo e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Vamos começar pelo jogo contra a Coreia do Sul, que eu acho que talvez seja a melhor apresentação do ciclo. Assim, se a gente pensar no ciclo desde 2022, ali 2023, né, porque a Copa em 2022 foi em dezembro, desde 2023 até o momento, é o melhor jogo da seleção disparado. Talvez a gente pode falar ali de um jogo contra a Bolívia, que o Brasil faz um 6-0, se eu não estou enganado, aqui em Belém do Pará, na primeira partida das eliminatórias. Ali também realmente jogou muito bem a seleção. Porém, assim, dizendo em questão, em comparação de forças de equipes enfrentadas, a Coreia do Sul é mais equipe que a Bolívia, claro. E, assim, era um jogo um pouco complicado por ser um jogo na Coreia do Sul, né? E ter ali também um pouquíssimo tempo de preparação para entrosar os jogadores. Mas assim, o que eu vi nessa partida contra a Coreia do Sul foi uma movimentação muito grande no ataque. É uma coisa muito interessante para mim, porque o Brasil ele
Nesse momento ele não tem um centroavante, né? Não tem aquele camisa 9 que coloca a bola para a rede. Ele não tem esse centroavante ali fixo na área. E o Carlo Ancelotti ele tenta muito trazer jogadores mais leves pro ataque, para a parte ofensiva da seleção brasileira. Então assim, a gente teve ali no início daquela partida Estevão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrigo como os principais pontos técnicos na frente da seleção. E essa formação com esses 4 jogadores trouxe uma movimentação, uma rapidez para o ataque muito boa, uma dinâmica muito boa. Entre eles se entenderam muito bem. E isso mostrou ser eficaz logo no início da partida, quando o Brasil já abriu 2-0 ali no primeiro tempo. E a partir dali foi só controlar o jogo. Outra situação, né, que a gente pode elogiar aqui são as transições. As transições entre defesa e ataque estavam sendo feitas de forma muito rápida. Não tinha aquela questão do toque de bola. Assim, você ter a posse, ela é importante no futebol, até porque você evita do adversário te atacar, né? E evita também do adversário começar a gostar da partida. Porque a partir do momento que o adversário fica com a posse, você fica um pouco incomodado, dependendo da forma que você joga o jogo. Porém, a seleção jogando de uma forma rápida, com transições rápidas, foi muito interessante, porque os jogadores são rápidos. Eram jogadores no ataque brasileiro ali, tinha muitos jogadores que tinham essa fluidez para fazer essa transição mais rápida, letal. Então, assim, foi bacana de ver os 4 ali numa dinâmica boa. Ainda tem Casemiro, Bruno Guimarães na volância, que foi muito bom. Vê-los ali controlando o meio campo, e acho que eles têm, para esse tipo de tática que o Carlo Ancelotti quer colocar com quatro atacantes ali para cima, eu acho que Bruno Guimarães e Casemiro são os melhores realmente para fazerem o meio campo ali, porque eles são mais combativos. Se acabar tendo uma quebra na linha de pressão, se os 4 da frente não conseguirem marcar, não conseguirem recompor, você tem ali os 2 que são caras que são mais agressivos, que fazem o combate, que correm para desarmar. Então, assim, você não tem uma queda tão grande na questão da marcação, né? Porque você já tem 4 caras ali que talvez não tenham tantas responsabilidades defensivas, e aí você tem 2 ali que dão a cobertura correta. Outro lado positivo desses amistosos, né, foi a volta de Lucas Paquetá. O Paquetá já tinha voltado na data FIFA anterior, nos jogos contra Chile e Bolívia, porém ele pôde ter mais minutos nessas 2 partidas. E ele voltando, você vê que o time também tem uma dinâmica melhor. A questão das variações com essa seleção brasileira, o que pode ser feito com ela, é muito interessante. Você tem tanto essa questão dos 4 atacantes, né, que você pode usar, e o Brasil tem atacante para dar e distribuir, tem pontas, né, muitos pontas para dar e vender. Então, assim, você tem ali Luiz Henrique, Martinelli, Richarlison, Rodrigo, Matheus Cunha. Então, são muitos jogadores que podem fazer essas funções, né, do ataque ali. E para meio atacante, você tem ali o Lucas Paquetá, que dependendo da situação, você pode tirar um dos pontas, um dos atacantes, e trazer o Lucas Paquetá para ser o meio atacante ali, o meio armador, o que traz uma ótima saída de bola. Você traz também uma criatividade maior, né? Você tem um apoio ali na criatividade, um cara que pode pensar o jogo, que pode dar um passe decisivo. Então, assim, era isso também que o Brasil precisava muito nas eliminatórias. Foi uma coisa que o Brasil sofreu muito nessas eliminatórias, foi a questão da criatividade. Você vê que alguns jogos eram amarrados, algumas seleções vinham jogar contra o Brasil aqui no Brasil, ou até jogando em casa mesmo, amarravam o jogo, já sabiam mais ou menos como o Brasil iria lidar com aquele tipo de jogo, aquele estilo de jogo mais fechado, e o Brasil realmente não conseguia ultrapassar essa barreira que era imposta pelas outras seleções. Então, assim, é muito bom ver o Paquetá voltando muito por causa disso, né? Por causa dessa criatividade, dessa imprevisibilidade que ele pode trazer para a seleção brasileira em alguns momentos, em alguns jogos amarrados, porque o Brasil, eu ainda acredito que vai ter muitos jogos amarrados, até em questão de o sorteio
nesse final de ano agora, em dezembro, né, o sorteio para a Copa do Mundo, da fase de grupos, a gente vai ter uma noção de quais times o Brasil vai pegar. Eu não acredito que na primeira fase seja uma equipe muito forte, né? Até pela questão dos potes, pela organização dos grupos. Não acredito que seja uma equipe no estilo de Holanda, Alemanha, sabe? Não acredito que vai cair uma seleção muito forte assim para o Brasil. Então, assim, claro que pensando em Copa do Mundo, no grupo que vai cair, vai ter jogos bem fechados, pelo menos para esse início, né? A gente tem uma noção de que talvez quando afunilar a Copa do Mundo para umas oitavas de final, umas quartas de final, dependendo do chaveamento ali, pode ser que os jogos fiquem um pouco mais abertos, porque são times que sabem jogar com a bola. Mas os times que não sabem jogar com a bola, dependendo do time ali que você pegar, talvez um time africano, até um time asiático também, quem sabe, até dependendo de um time europeu ali, mais ali, né, não entre os desenvolvidos, você vai ter jogos um pouco mais complicados de quebrar uma barreira. E, assim, o dinamismo do ataque brasileiro com a volta de Lucas Paquetá ao seu primor técnico é muito importante nesse momento, pensando na Copa. Outra coisa também que eu posso elogiar, né, ainda mais no primeiro jogo, é a pressão, a qualidade da pressão. Você vê que tinha um comprometimento muito grande dos jogadores em relação a pressionar o time da Coreia do Sul lá em cima, na parte defensiva da Coreia, dos sul-coreanos. Então, assim, isso era muito bom, porque o Brasil tem um condicionamento físico bacana. Esses jogadores já estão acostumados a jogarem assim, com pressão constante nos seus clubes. Então, assim, tanto que tem o quarto gol, que é o gol do Estevão. O gol do Estevão, ele sai assim, com uma pressão. O Estevão faz a pressão em cima de um zagueiro sul-coreano, o sul-coreano entrega a bola para o Estevão vai e faz o gol. E, assim, é esse tipo de futebol que é o exigido hoje em dia, é o futebol de alta pressão, é o futebol de alta intensidade, e o Brasil demonstrou ser capaz de fazer isso nesse jogo, principalmente nesse jogo contra a Coreia do Sul, né? Pensando na parte mais triste, né, na decepção, esse jogo contra o Japão realmente foi uma decepção. Foi uma decepção muito grande, assim, e é uma decepção, um banho de água fria, assim, talvez até um alerta para essa seleção, porque é um jogo onde você começa 2-0, né, e você toma uma virada, assim, acachapante. É um jogo que você toma uma virada acachapante muito rápido, é tudo muito rápido que acontece com a seleção. E no caso, você não tem muito tempo ali para reagir, e o Japão cresceu realmente o nível do seu jogo no segundo tempo. O primeiro tempo foi perfeito da seleção brasileira, pode-se dizer assim, não correu muitos riscos. Teve um lance ali da seleção japonesa no início do jogo, que quase saiu o gol deles, mas após isso não teve muitos riscos, e o Brasil conseguiu controlar a partida ao ponto de fazer 2-0, né? Ali, vamos dar um adendo aqui ao Paulo Henrique, que fez, para mim, é um grande vencedor dessa data FIFA, Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique é o lateral vascaíno. Ele entra talvez até, entre aspas, como um meme em alguns momentos, de alguns torcedores, né, que vêm ele jogar no futebol brasileiro, até zoando a convocação dele, mas ele entrou muito bem nessa partida, tanto que fez o gol, foi coroado com gol. É um cara ofensivo, talvez para quebrar um time defensivo ele pode ser uma boa opção, porque é um cara que chega muito bem na área, chega muito bem para cruzar, e assim, muito interessante a convocação dele, o jogo dele contra o Japão também foi muito interessante, e muitas felicidades pelo gol que ele fez, né? No caso, o Brasil, voltando assim, o Brasil controlava a partida por 2-0 ali, e em minutos no segundo tempo, claro que com uma falha, né, condicionada a uma falha do Fabrício Bruno, tentou sair jogando, não conseguiu, a bola parece que escapou dele ali também, ele meio que perdeu o tempo de bola. Na hora que ele tentou o passe, a bola já escapou, já espirrou e sofreu o gol. Então, assim, esse erro do Fabrício talvez abaixou muito a determinação brasileira, a coragem brasileira de continuar atacando e tal, e o time se abalou bastante. O zagueiro também, Fabrício Bruno, talvez seja um dos maiores derrotados, né, dessa data FIFA, pensando talvez em convocações futuras, também se abalou bastante. Dá para perceber que ele
teve ali um momento dele ficar meio reflexivo, ficou cabisbaixo também. Então, assim, é um problema, né, nesse momento, talvez pensar que em uma Copa do Mundo, se um jogador falhar, você talvez perca ele ali por alguns minutos, e alguns minutos podem ser fatais. Na Copa do Mundo a gente tem aí alguns exemplos, até com a seleção brasileira, tem a Alemanha em 2014, tem a Holanda 2010, que o Brasil fazia um jogo muito bom contra a Holanda nas quartas de final de 2010, muito perto de uma semifinal, e em minutos, no estalar de dedos, a Holanda faz 2-1, o Brasil é eliminado e dá adeus à Copa. E no caso, então, é um problema, esse apagão é um problema. Hugo Souza também teve a sua falha, teve seus momentos ali de nervosismo, mas assim, eu acho que o fator determinante foi a falha do Fabrício Bruno, né, nesse caso. Mas é um jogador também experiente, que eu acho que vai dar a volta por cima dessa situação, até porque é um cara muito importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro dele que faz uma ótima temporada no futebol brasileiro, e ele também faz uma ótima temporada pelo Celeste Azul lá de Minas Gerais. Então acredito que é um cara que tem cabeça forte para poder sair dessa situação mais forte e poder crescer ao ponto de voltar à seleção e até ir para uma Copa do Mundo. Mas fica marcado, né, infelizmente, por isso. E o Japão se aproveitou do momento mais complicado da seleção, no momento que a seleção se perdeu, e fez os 3 gols ali muito rápidos. É muito preocupante esses 3 gols, mas também é uma forma, como era um teste, é uma forma do Ancelotti entender a equipe que ele tem, o elenco que ele tem, também entender as nuances também de jogos internacionais, de jogos de seleções, porque é um cara que saiu de muito tempo de jogar em clubes, né? Era treinador de clubes, nunca foi treinador de seleções, e às vezes jogos de seleções assim você tem pouquíssimas oportunidades. Nos jogos de clubes, você ali tem ainda um jogo numa quarta-feira, tem um jogo no domingo para voltar atrás, né? Tipo, para você dar a volta por cima. Mas no jogo de seleção, dependendo, o jogo sendo numa terça-feira, um jogo quarta, dependendo do seu placar, você não tem um jogo depois, não tem um jogo após. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Casemiro falou sobre isso no final do jogo, e é importante que o capitão fale dessa forma, porque é um cara que já disputou Copa, sabe muito bem como é que é o ritmo, e a seleção precisa se preocupar bastante. Assim, desse segundo jogo que a gente pode tirar de positivo alguns jogadores ali que se mostram interessantes para a seleção. Eu digo o Luiz Henrique é um cara que quando entra muda jogo, ele é um cara insinuante. Eu sinto uma pena dele ter escolhido ir para o Zenit na Rússia. Infelizmente a gente não pode ter uma amostra maior dele. Não é um campeonato que passe aqui no Brasil, que a gente acompanhe bastante, até porque também estão fora da Liga dos Campeões, Copa da UEFA, então assim, é muito difícil de acompanhar os times russos. É um cara que poderia estar em algum clube europeu, jogando competições mais importantes, e escolheu ir para a Rússia. Até meio complicada essa escolha dele, até pensando numa futura Copa do Mundo. Eu achei que ele poderia até ficar um pouco meio abalado com isso, né? Mas é um cara que vem se mostrando resiliente, que sempre está na convocação e que joga bem quando é solicitado a ele, sabe? Então é um cara que não está abaixando a guarda e parece que vai para a Copa. Para mim parece que vai para a Copa. Outro também, volto a falar sobre o Paquetá, que entrou muito bem contra o Japão também, sabe? E eu acho que esses foram os principais pontos, né, dessas duas partidas. Essa é mais uma análise feita aqui sobre a seleção brasileira. Agora é esperar a data FIFA de novembro, né? Vai ter uma data FIFA em novembro ainda para fazer os últimos testes. Mas acredito que o caminho, né, não fazendo uma análise completa sobre a situação, o caminho é esse. Eu acho que, assim, acabou que a forma que aconteceu essa virada do Japão é uma forma, foi meio estranha, porque foi um apagão, mas assim, né, percalços acontecem durante um caminho, nem sempre vai ser tudo maravilhoso, e se é um momento para errar, que erre agora, do que daqui a um ano, menos de um ano, onde tem a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que você não pode errar, né? Não pode ter esse tipo de atuação agridoce, né? no meio de uma partida. Mas aí, o que você achou dos jogos da seleção?
Você acha que pode convocar um jogador? Tem algum jogador específico que poderia estar aí fazendo a diferença para esse time? Quem que você acha que tem que ser desconvocado, nunca mais convoca? Dê a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com os amigos essa análise também, para cada vez mais a gente discutir sobre futebol brasileiro, beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui, até já!